Quem como Deus? Ninguém. A paz de Cristo, amor de Maria, meus irmãos. Que alegria estarmos juntos, chegando já no dia da nossa consagração. Dia 27 será um dia maravilhoso, mas será um dia não somente para aqueles que conseguiram fazer todos os exercícios. Gente, Nossa Senhora das Graças foi uma das primeiras aparições proféticas dos últimos tempos, primeiras aparições desse século XIX, que, como disse o cardeal Ratzinger, um dos sinais dos tempos é que, como nunca antes na história, as aparições marianas têm se multiplicado. E eu quero te dizer, nessa semana do conhecimento de Jesus Cristo, que Nossa Senhora é o grande sinal que o Senhor está nos dando para não nos afastarmos de Jesus. As profecias dizem que iria chegar um tempo em que muitos iriam perder a fé, pois Nossa Senhora é um sinal para aqueles que querem se agarrar em Deus nesses tempos difíceis. Olha só, meus irmãos, o grande sinal que Deus promete está na Bíblia. Sabe qual é o nome desse grande sinal? Mãe. É isso mesmo, mãe. Eu me recordo aqui quando eu tive um acidente, estava para morrer e a minha mãe não sabia se eu estava vivo ou não, depois não sabia se eu ia sobreviver ou não, e ela disse para Nossa Senhora e para Nosso Senhor: eu só peço uma coisa, que aconteça o que acontecer, que eu não perca a minha fé. Porque os abalos dessa vida, o objetivo do inimigo é tirar a sua fé. E graças a Deus, não só ela não perdeu a fé, mas Deus fez um milagre, de eu estar vivo, né? Então, nosso Senhor nos dá um meio, um sinal maravilhoso, para que nós não percamos a nossa fé, como nessa minha história, foi a minha mãe que foi um sinal para que depois eu crescesse na fé. Deus nos deu um sinal, e este sinal tem esse nome: Mãe. Eu vou mostrar para você na Sagrada Escritura como Deus, para poder proteger, já que viria esse tempo de ataque à fé, ataque do amor a Jesus Cristo, da perseverança no caminho dele, Deus, nesses tempos de confusão que o inimigo traria, prometeu também uma mãe como um sinal, como uma seta, como uma placa para dizer: não desvia do caminho, meu filho. Um sinal amoroso. Na verdade, a maternidade já está lá em Isaías 49, né? Já é um sinal. Deus vai dizer: pode por acaso uma mãe deixar de amar o seu filho, o fruto das suas entranhas? Ainda que ela deixasse, eu não te deixaria jamais. Por isso, Deus, que tem um amor da onde vem todo o amor de mãe vem de Deus. Por isso Ele criou uma mãe para a gente. E com essa mãe, Ele quer nos dar a segurança de estar no caminho certo. O sinal que Deus promete é uma mãe. Quando Adão e Eva caem no pecado de Jesus, Deus diz: uma mulher, uma outra mulher virá, Gênesis 3,15. Uma mulher que vai esmagar a cabeça da serpente com o seu descendente, uma mãe. Primeira profecia bíblica da salvação, Gênesis 3,15. Lá em Isaías 7,14. Um rei mau, e por causa da maldade desse rei, o povo está para ser invadido e destruído, o povo de Deus. E o profeta Isaías diz: Deus vai dar um sinal. E o sinal é uma mãe. Uma virgem que vai se tornar mãe, sendo virgem. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel. O sinal que o anjo deu para José foi esse. Quando José estava para ir embora, o anjo lembrou: a virgem conceberá e dará à luz um filho que se chama Deus conosco. Miqueias, capítulo 5, versículo 2, vai dizer: o povo estará abandonado até a hora em que chegar uma mãe. Tu, Belém, não és a menor. O povo estará abandonado até que essa mãe em Belém possa dar à luz. O grande sinal de Deus é uma mãe. O sinal do amor de Deus. Até em Isaías 49, Deus vai dar o sinal do seu amor. Pode, por acaso, uma mãe abandonar o seu filhinho? Ainda que ela abandonasse. Porque Deus colocou um amor no coração da mãe, um amor extremo pelos seus filhos. Mas ainda que ela rejeite esse dom que Deus colocou no coração dela, eu nunca te abandonarei jamais.
Também o Salmo 26, se eu não me engano, vai dizer: ainda que meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. O Deus que é maior que o amor de mãe, que criou todas as mães, nos deu a maior de todas as mães, como um sinal seguro. E no Apocalipse capítulo 12, vai aparecer, é a passagem bíblica que está escrito, não um sinal, um grande sinal no céu. Esta mulher prometida, uma mãe, uma mulher grávida. E meus irmãos, Deus vai fazer acontecer aqui na nossa América Latina este milagre. Esta mulher do Apocalipse, esse sinal profetizado na Bíblia, vai aparecer aqui de uma maneira única, como nunca em outro lugar. O Papa Bento XIV, que foi da época que estudou tudo do manto de Nossa Senhora de Guadalupe, do grande milagre da aparição de Nossa Senhora ao índio São Juan Diego, ele vai dizer: o que Deus fez com essa nação, com as Américas, Deus não fez com nenhuma outra nação no mundo. Por que isso? Porque no período em que o inimigo de Deus, através de Lutero, começou a destruir a fé de milhões de pessoas lá no velho continente, Deus, com a sua bondade e misericórdia, faz um milagre tão grande que, por causa do milagre do manto de Guadalupe, não dá tempo aqui de eu contar toda a história, né, de como o bispo pediu um sinal daquela aparição para construir um santuário, mas o bispo não acreditou, precisava de um milagre, e o milagre foram as rosas, que não existiam naquele lugar, naquele tempo. O índio pegou e, quando abriu no seu manto, apareceu a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. O milagre foi tão grande que, em pouco tempo, mais de 8 milhões de índios quiseram ser batizados, se converteram. Não tinha espaço para batizar tanta gente. Enquanto lá no velho continente a fé era atacada, destruída, aqui o milagre acontecia. Deus plantava a semente aqui para que a sua igreja não fosse destruída. E tudo isso ele fez através da Virgem Maria, meus irmãos. Que milagre incrível foi essa aparição. Por que isso? Porque Nossa Senhora em nenhuma aparição vem trazer nada novo. Nossa Senhora vem sempre proteger a fé em seu Filho Jesus. Por exemplo, você sabe daquele fato terrível que aconteceu no país de Ruanda, não é? Uma tribo, um grupo étnico que matou quase 1 milhão de pessoas. Foi algo terrível que aconteceu em Ruanda em 1994. E existe um livro, né? Tem até em PDF para baixar na internet, vale a pena a gente ler, Sobrevivi para Contar. A pessoa que conta se chama Imaculée. E a Imaculée vai contar, é muito forte toda a história da fé, ela se salva por meio do rosário, não é? E ela vai contar que quando ela entra na adolescência, ela começa a duvidar da verdade da Bíblia. Será que isso é verdade? Foi escrita por homens? Quem garante que isso é a palavra de Deus? Será que Jesus realmente é Deus? Ela começou a questionar. E nessa dúvida terrível, ela não contou para ninguém. Ela entrou numa crise de fé e estava a ponto de abandonar Jesus. Porém, quando uma professora protestante, porque tinha que dar aula para ela e tinha que falar sobre a aparição de Nossa Senhora em Fátima. Essa professora falou que mais de 70 mil pessoas viram aquele milagre do sol, que os inimigos da igreja viram o milagre do sol e comprovaram a sua veracidade. Então a Imaculée pensou: ora, se a Virgem Maria apareceu para milhares de pessoas, se esse milagre incontestável pela ciência aconteceu, confirmando que Jesus é o Filho de Deus, então o que a Bíblia diz está correto, o que a igreja diz está correto. Quer dizer, a aparição de Nossa Senhora fortaleceu novamente a fé dessa mulher. E se você vê essa história, lê algum dia esse livro, você vai ver como essa fé valeu a pena. Porque ela alcançou grande milagre de sobreviver, realmente um milagre, por causa dessa fé. E olha, meus irmãos, Deus tem feito milagres e milagres. A gente citou aqui o milagre do sudário,
como um sinal claro da verdade da ressurreição, o milagre da Eucaristia. São muitos milagres da Eucaristia. E os milagres das aparições de Nossa Senhora sem fim, imagens que choram, são examinadas por cientistas e comprovado que a mãe está chorando pelo pecado dos homens, pelos seus filhos que estão indo para o inferno, pelas criancinhas que são mortas no ventre de sua mãe. Meus irmãos, Deus tem dado sinais, mas não como os fariseus pediam para Jesus, faça um sinal no céu para a gente acreditar. Deus não vai forçar ninguém. Deus só dá sinal para quem busca a verdade. E quem pesquisa sobre esses milagres, olha só, lá em Lourdes, por exemplo, olha que coisa, como que a igreja é rigorosa para poder aprovar um milagre. Lá em Lourdes, os supostos milagres, os relatos que foram feitos de milagres, passam de 2 milhões de relatos. Isso aqui na época que foi escrito esse artigo, né? E desses supostos milagres, a ciência examinou rigorosamente. Desses 2 milhões, só aprovou 2.000 como sendo verdadeiros. Porém, a igreja, mesmo a ciência mostrando, a igreja só reconheceu 57. Você vê como que é rigorosa a igreja? E você vê, ainda tem gente que não acredita. Nossa Senhora, ela disse em Medjugorje que se Deus permitisse a ela apareceria em cada lar. Mas já são muitas graças que o Senhor está dando e as pessoas não estão sabendo aproveitar. E olha o que ela diz aqui através do Padre Gobi, meus irmãos. Ela vai dizer que a missão dela é nos levar à fé em Jesus e proteger essa fé. Ela vai dizer, nesses tempos que muitos se afastam da fé para abraçar os erros, eu venho intervindo com as minhas numerosas, extraordinárias manifestações para conduzir todos vocês à verdade do Evangelho. Só o Evangelho vivido, para que também possais irradiar a luz de Cristo. E ela vai dizer, para também você perseverar na graça de Deus, é que eu tenho aparecido. E ela vai dizer, olha, vocês nesses tempos difíceis correm um grande risco de cair. Sabe qual é o segredo para não cair? Se você quiser ler depois a mensagem do dia 2 de fevereiro de 89. Todos podem cair no engano do inimigo e se afastar da fé. Caem os sacerdotes, também bispos. Caem os fiéis e também os religiosos consagrados. Os simples e também os doutores inteligentes. Caem os discípulos e também os mestres. Mas nesse engano não cairão nunca os que se consagram como pequenas crianças ao meu coração imaculado e se deixam levar pelos meus braços maternos. Quem se faz criança no colo da mãe, esse não vai se afastar. E, meus irmãos, dentre muitos milagres que podemos dizer que aconteceu nesse manto de Guadalupe, um deles, aquele manto, só dura 5 a 10 anos. Está lá quase 500. Outro, jogaram ácido sulfúrico, aliás, ácido nítrico, naquele manto. E aquilo que destrói até ferro, não destruiu o manto. Inexplicável, foi público, na frente de outras pessoas, e só deixou uma pequena marca d'água, que ao tempo vai sumindo. Outra, hoje está fazendo, hoje não, no dia que o vídeo está indo para o ar, no dia que eu estou gravando, 14 de novembro de 2021, está fazendo 100 anos exatos, 14 de novembro de 1921, uma pessoa malvada, inimiga da igreja, colocou um grande jarro de flores, mas dentro desse jarro tinha muita dinamite para explodir. E ali diante, colado com o quadro, explodiu e destruiu tudo. O manto ficou intacto. Se isso não é milagre, eu não sei o que é. O ferro da cruz todo retorcido, no espaço de mais de 100 metros, quase 200 metros, estourou as janelas, o vidro, e a imagem ficou intacta. Outros estudos foram sendo feitos. Um grande cientista que ganhou o prêmio Nobel de Química estudou que tinta era aquela. Ele disse, não existe tinta. Não tem pigmento aqui de origem nem animal, nem vegetal, nem mineral, nem sintética. Não existe tinta. Pelo menos não desse planeta. O cientista vai ficar estupefato.
E eles vão ver que aquela imagem de Nossa Senhora tem algo de diferente. E hoje vão cientistas do mundo inteiro lá ver como é que esse manto ainda sobrevive, como é que sobrevive é modo de falar, como é que ainda existe sem se estragar. Pessoas amigas, né? Pessoas fizeram no século XVIII cópias de Nossa Senhora de Guadalupe com o mesmo tipo de tecido feito de um cacto, né? E a imagem ficou lá, só durou cerca de 8 anos, né? Por isso, viram que é um milagre, meus irmãos. E outra, naquele monte onde ficou exposta a imagem há quase 200 anos, sem nenhuma proteção, naquele local, a salinidade é tão forte que com o tempo corrói até o ferro. E como é que o manto durou? E outra coisa, perceberam, e essa foi a grande descoberta, que os cientistas não podem explicar de jeito nenhum. Somente quando a ciência avançou, eles perceberam que o olho de Nossa Senhora era muito parecido com o olho vivo, humano. Mas depois eles viram que o que ficou impresso naquela imagem não poderia nunca ter sido pintado por ninguém, porque era invisível aos olhos humanos. Somente quando descobriram a técnica da digitalização, de aumentar milhares e milhares de vezes aquela imagem do olho, perceberam que no olho de Nossa Senhora, como no seu olho, no meu olho, tem a imagem do reflexo de tudo que tem na frente, somente aumentado várias vezes. Numa foto, você pode captar tudo que está refletindo e tudo que, por exemplo, eu estou olhando para a câmera e na câmera eu estou refletido. Pois nos olhos de Nossa Senhora viram o índio, viram o bispo, viram tudo o que estava refletido e até o que estava refletido nos olhos das pessoas. Reconheceram 13 pessoas que estavam lá na hora e depois, historicamente, foi dito até o nome dessas pessoas. Meus irmãos, isso é cientificamente inexplicável. Ninguém poderia nunca pintar isso, primeiro porque não tem tinta. Segundo, porque ninguém tem habilidade para isso. Olha só, para você ter ideia, deixa eu ver se eu acho aqui, são milhões de vezes que aquilo ali foi aumentado. Deixa eu ver aqui, é uma coisa microscópica, olha aqui, ó, é 1/4 de micron, ou seja, 1 milímetro dividido em 4 milhões de vezes. Isso, como é que alguém poderia pintar isso, ainda mais naquele século? No século XVI. E, por fim, os cientistas veem que esse manto de Nossa Senhora de Guadalupe é impossível de ser reconstruído, de ser feito algo igual no século XXI. Com toda a tecnologia que nós temos, é impossível. E sabe por que Nossa Senhora deixou esse grande sinal, como está no Apocalipse, aqui na nossa terra, a padroeira da América Latina? Porque ela quer também que, assim como o índio, nós fiquemos impressos nos olhos dela. Nossa Senhora vai dizer numa das suas mensagens, lá no México, ela vai no dia 5 de dezembro de 94, quase o dia de Nossa Senhora de Guadalupe, ela vai dizer: vocês são a pupila dos meus olhos. Deixa eu ler para você. Vós sois a pupila dos meus olhos, porque sois as minhas crianças mais pequeninas, completamente consagradas a mim, e assim eu posso derramar sobre vós toda a ternura do meu coração materno. Sois a pupila dos meus olhos, porque vos deixais conduzir por mim com muita docilidade. Vós me escutais, atendeis os meus pedidos, caminhai pela estrada que eu vos tracei, e assim, por meio de vós, eu posso realizar o grande desígnio do triunfo do meu imaculado coração no mundo. Sois a pupila dos meus olhos, porque através de vós eu posso difundir a luz da fé nesses dias de grande perda da fé, de apostasia, difundir o perfume da graça de Deus e da santidade num tempo de grande perversão, a força vitoriosa do amor numa hora de grande violência e ódio. Sois a pupila dos meus olhos pelo grande amor que tendes ao meu Filho Jesus na Eucaristia.
Com que alegria eu olho para vocês, meus filhos, quando vocês vão diante do sacrário para dar a Jesus a vossa homenagem de amor, de adoração, de reparação. Neste tempo em que Jesus Eucarístico está rodeado por tanta indiferença, por tanto vazio, e vós difundis ainda horas de adoração eucarística, colocai flores e luzes como sinal do vosso amor por Jesus. Vós sois a pupila dos meus olhos, porque sois simples, pobres de coração, humildes, e me amais, assim com todo o candor do vosso coração de criança. Você está entendendo o que Nossa Senhora está dizendo? Que ela está formando o seu exército. E que aqueles que se consagram a ela passam a ser a pupila dos olhos dela. Assim como o índio ficou gravado ali na imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, também ela está dizendo que você está gravado nos olhos e no coração da Mãe do Céu. Aqueles que se entregam a mim, Nossa Senhora diz, não cairão, não se afastarão de Jesus. Estamos aqui na semana do conhecimento de Jesus e eu estou dizendo para você que Nossa Senhora tem aparecido em vários lugares do mundo inteiro para dizer que aqueles que se consagrarem a ela, neste tempo em que muitos estão abandonando os mandamentos de Deus, abandonando a fé em Jesus, o segredo, o grande sinal que Deus está dando para não perdermos o caminho, perdermos o rumo, é a mãe. Quem se consagra a mim, disse Maria Santíssima, nossa mãe, não vai se afastar de Jesus. Quem se entrega como criança a mim, será pupila dos meus olhos. E será por meio desses que eu trarei o reino de Jesus, por meio do triunfo do meu imaculado coração neste mundo. Por isso, será que você vai se ausentar do dia 27? Por isso, será que você vai deixar de chamar outras pessoas? Não é somente para aqueles que vão se consagrar com a consagração perfeita, não. Que ninguém fique de fora, porque no dia 27 nós vamos entregar todos à Virgem Maria. Nós estamos prestes a encontrar o triunfo do Imaculado Coração de Maria. Por isso esse passo tão importante de se entregar a ela deve ser dado a todos, todos devem ser convocados, porque Nossa Senhora tem se manifestado por um único motivo. Estamos aqui nessa semana do conhecimento de Jesus, não é? Um único motivo, para que ninguém se afaste da fé no seu Filho Jesus, para que ninguém se afaste da graça de Deus e perca a sua salvação. Por isso, coloca aqui no comentário se você vai estar conosco no dia 27. Coloca aqui no comentário se você já conhecia as aparições de Nossa Senhora de Guadalupe, se você sabia desse rigor da igreja quanto aos estudos científicos, aos milagres, se você sabia que nenhum cientista conseguiu contra-argumentar, ninguém quis, nem os inimigos da igreja conseguem falar mal de Guadalupe, porque é incontestável. Coloca se você conhecia, né? E o que você achou dessa formação de hoje. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, não deixe de dar o seu like, não deixe de compartilhar esse vídeo, para que muitos amem a Jesus por meio da Virgem Maria. E vamos agora fazer o nosso momento de oração. Deus abençoe. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que procedeis do Pai e do Filho, tende piedade de nós. Espírito do Senhor, que no começo do mundo pairáveis sobre as águas e as tornáveis fecundas, tende piedade de nós. Espírito, por instrução do qual os santos homens de Deus falaram, tende piedade de nós. Espírito, cuja unção nos ensina todas as coisas, tende piedade de nós. Espírito que dais testemunho de Jesus Cristo, tende piedade de nós.
Espírito de verdade, que nos instruís em todas as coisas, tende piedade de nós. Espírito que repousaste sobre Maria, tende piedade de nós. Espírito do Senhor, que encheis toda a terra, tende piedade de nós. Espírito de Deus, que estais em nós, tende piedade de nós. Espírito de sabedoria e de inteligência, tende piedade de nós. Espírito de conselho e de fortaleza, tende piedade de nós. Espírito de ciência e de piedade, tende piedade de nós. Espírito de temor de Deus, tende piedade de nós. Espírito de graça e misericórdia, tende piedade de nós. Espírito de força, de amor e de sobriedade, tende piedade de nós. Espírito de fé, esperança, caridade e de paz, tende piedade de nós. Espírito de humildade e de castidade, tende piedade de nós. Espírito de benignidade e de mansidão, tende piedade de nós. Espírito de toda sorte de graças, tende piedade de nós. Espírito que sondais até os segredos de Deus, tende piedade de nós. Espírito que rogais por nós com gemidos inefáveis, tende piedade de nós. Espírito que desceste sobre Jesus Cristo sob a forma de uma pomba, tende piedade de nós. Espírito pelo qual recebemos um novo nascimento, tende piedade de nós. Espírito que nos encheis os corações de caridade, tende piedade de nós. Espírito de adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Espírito que apareceste sobre os discípulos sob a forma de línguas de fogo, tende piedade de nós. Espírito pelo qual os apóstolos foram possuídos, tende piedade de nós. Espírito que distribuís os vossos dons a cada um segundo a vossa vontade, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo mal, livrai-nos, Senhor. De todo pecado, livrai-nos, Senhor. Das tentações e insídias do diabo, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desespero, livrai-nos, Senhor. Da resistência à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da obstinação e da impenitência, livrai-nos, Senhor. Da impureza da alma e do corpo, livrai-nos, Senhor. Do espírito de luxúria, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Por vossa eterna processão do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela conceição de Jesus feita por operação vossa, livrai-nos, Senhor. Por vossa descida sobre Jesus Cristo no Jordão, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Pobres pecadores, nós vos rogamos, escutai-nos, a fim de que, vivendo pelo Espírito, também andemos segundo o Espírito, nós vos rogamos, escutai-nos. A fim de que, nos lembrando de que somos o templo do Espírito Santo, jamais o profanemos, nós vos rogamos, escutai-nos. A fim de que, vivendo segundo o Espírito, não nos acomodemos aos desejos da carne, nós vos rogamos, escutai-nos. A fim de que, pelo Espírito, modifiquemos as obras da carne, nós vos rogamos, escutai-nos. A fim de que não entristeçamos a vós, que sois o Espírito Santo de Deus, nós vos rogamos, escutai-nos. A fim de que tenhamos cuidado de guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz, nós vos rogamos, escutai-nos. A fim de que não demos crédito facilmente a todo espírito, nós vos rogamos, escutai-nos. A fim de que provemos os espíritos para ver se eles de fato vêm de Deus, nós vos rogamos, escutai-nos. A fim de que renoveis em nós o espírito de retidão,
nós vos rogamos, escutai-nos. A fim de que nos confirmeis com vosso Espírito soberano, nós vos rogamos, escutai-nos. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Oremos. Nós vos suplicamos, Senhor, que nos assistais sem cessar pela virtude do vosso Espírito Santo, a fim de que, purificados por sua misericórdia das máculas dos nossos corações, ele nos preserve ainda de todos os males. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ladainha do Santíssimo Nome de Jesus. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Jesus, Filho de Deus vivo, tende piedade de nós. Jesus, esplendor do Pai, tende piedade de nós. Jesus, pureza da luz eterna, tende piedade de nós. Jesus, Rei da glória, tende piedade de nós. Jesus, Sol da justiça, tende piedade de nós. Jesus, Filho da Virgem Maria, tende piedade de nós. Jesus amável, tende piedade de nós. Jesus admirável, tende piedade de nós. Jesus Deus forte, tende piedade de nós. Jesus Pai do futuro século, tende piedade de nós. Jesus anjo do grande conselho, tende piedade de nós. Jesus poderosíssimo, tende piedade de nós. Jesus pacientíssimo, tende piedade de nós. Jesus obedientíssimo, tende piedade de nós. Jesus brando e humilde de coração, tende piedade de nós. Jesus amante da castidade, tende piedade de nós. Jesus amador nosso, tende piedade de nós. Jesus Deus da paz, tende piedade de nós. Jesus autor da vida, tende piedade de nós. Jesus exemplar das virtudes, tende piedade de nós. Jesus zelador das almas, tende piedade de nós. Jesus nosso Deus, tende piedade de nós. Jesus nosso refúgio, tende piedade de nós. Jesus Pai dos pobres, tende piedade de nós. Jesus tesouro dos fiéis, tende piedade de nós. Jesus bom pastor, tende piedade de nós. Jesus luz verdadeira, tende piedade de nós. Jesus sabedoria eterna, tende piedade de nós. Jesus bondade infinita, tende piedade de nós. Jesus nosso caminho e nossa vida, tende piedade de nós. Jesus alegria dos anjos, tende piedade de nós. Jesus Rei dos patriarcas, tende piedade de nós. Jesus Mestre dos apóstolos, tende piedade de nós. Jesus Doutor dos evangelistas, tende piedade de nós. Jesus Fortaleza dos mártires, tende piedade de nós. Jesus Luz dos confessores, tende piedade de nós. Jesus Pureza das virgens, tende piedade de nós. Jesus Coroa de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Jesus. Sede-nos propício, ouvi-nos, Jesus. De todo mal, livrai-nos, Jesus. De todo pecado, livrai-nos, Jesus. Da vossa ira, livrai-nos, Jesus. Das ciladas do demônio, livrai-nos, Jesus. Do espírito da impureza, livrai-nos, Jesus. Da morte eterna, livrai-nos, Jesus. Do desprezo das vossas inspirações, livrai-nos, Jesus. Pelo mistério da vossa santa encarnação, livrai-nos, Jesus. Pela vossa natividade, livrai-nos, Jesus. Pela vossa infância, livrai-nos, Jesus. Pela vossa santíssima vida, livrai-nos, Jesus. Pelos vossos trabalhos, livrai-nos, Jesus. Pela vossa agonia e paixão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa cruz e desamparo, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas angústias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa morte e sepultura, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ressurreição,
livrai-nos, Jesus. Pela vossa ascensão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa instituição da Santíssima Eucaristia, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas alegrias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa glória, livrai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Jesus. Jesus, ouvi-nos. Jesus, atendei-nos. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que dissestes, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abre-ser-vos-á. Nós os suplicamos que concedais a nós que vos pedimos os sentimentos afetivos de vosso divino amor, a fim de que nós vos amemos de todo o coração e que esse amor transcenda por nossas ações, sem que deixemos de vos amar. Permiti que tenhamos sempre, Senhor, um igual temor e amor pelo vosso santo nome, pois não deixais de governar aqueles que estabeleceis na firmeza do vosso amor. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus o Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oração de Santo Agostinho. Vós sois, ó Jesus Cristo, meu Deus misericordioso, meu Rei infinitamente grande. Sois meu bom pastor, meu único mestre, meu auxílio cheio de bondade, meu bem-amado de uma beleza maravilhosa, meu pão vivo, meu sacerdote eterno, meu guia para a pátria, minha verdadeira luz, minha santa doçura, meu reto caminho, sapiência minha preclara, minha pura simplicidade, minha paz e concórdia. Sois, enfim, toda minha salvaguarda, minha herança preciosa, minha eterna salvação. Ó Jesus Cristo, amável Senhor, porque em toda a minha vida amei, porque desejei outra coisa senão vós? Onde estava eu quando não pensava em vós? Ah, que pelo menos a partir deste momento meu coração só deseje a vós, e por vós se abrase, Senhor Jesus. Desejos de minha alma, correi, que já bastante tardastes. Apressai-vos para o fim a que aspirais. Procurai em verdade aquele que procurais. Ó Jesus, anátema seja quem não vos ama. Aquele que não vos ama seja repleto de amarguras. Ó doce Jesus, sede o amor, as delícias, a admiração de todo o coração dignamente consagrado à vossa glória. Deus de meu coração e minha partilha, Jesus Cristo, que em vós meu coração desfaleça, e sede vós mesmo a minha vida. Acenda-se em minha alma a brasa ardente do vosso amor, e se converta num incêndio todo divino, a arder para sempre no altar de meu coração. Que inflame o íntimo do meu ser, e abrase o âmago de minha alma, para que no dia de minha morte eu apareça diante de vós, inteiramente consumido em vosso amor. Amém.